Boa noite, o meu nome é Pedro Gabriel e hoje estou aqui com a minha convidada especial, a Adriana, que se vai apresentar em inglês. Não vou nada em português de Portugal. Vamos esperar aqui um pouco que as pessoas comecem a entrar na live, mas na live de hoje vamos falar sobre os produtos de cosmética, principalmente aqueles geles que prometem mundos e fundos, que prometem reduzir a celulite, reduzir a gordura e não fazem nada disso. Vamos também falar de alguns suplementos e de outros artifícios que muitas vezes as mulheres acabam por adquirir para estes fins e a realidade é que estes não prometem ou não cumprem aquilo que prometem. E vou começar a explicar porque é que esta live surgiu, como é que me surgiu esta ideia de fazer esta live e nós ontem em conversa decidimos fazer a live. Então eu estava a ver as histórias do meu Instagram e vi uma publicação de uma store online de produtos de cosmética feminina e eu fui ver um post e esse post tinha mais de 80 e tal comentários e era a publicidade a um determinado produto em que fazia reduzir a gordura e aumentar o peito e eu enviei isto para a Adriana para nos rirmos um pouco, mas a realidade é que há muitas pessoas a comprar, existem muitas mulheres a comprar isto devido a diversos motivos, muitas vezes por desejarem atingir determinada forma e aquilo que vai acontecer é que não vai acontecer se for através desse tipo de produtos. E então, nós em conversa, depois começámos a falar de algumas experiências de quando éramos mais novos, de termos utilizado determinado tipo de cremes, de termos ingerido determinado tipo de chás na expectativa de atingir ou que fizesse algo e na realidade não fazia. Por isso hoje vamos falar aqui um pouco das nossas experiências e vamos começar aqui com esta pergunta para a Adriana, ela que vai começar a abrir o livro, eu vou abrir o meu depois. Como é que é, careca? Então, que produtos já utilizaste? Ui, tanta coisa, tantos cremes que eu usei para a celulite. Desde que me lembro, desde os meus 16, 17 anos, mais ou menos, desde que entrei para o secundário até começar a treinar realmente de verdade, eu sempre usei imensos cremes para a celulite. Portanto, usei mais de 10 marcas à vontade e já gastei rios, mas rios mesmo de dinheiro. Usava uns que eram especiais para a celulite, aquilo basicamente eram lamas, em que eu tinha uma tabela e essa tabela tinha, cada semana, tinha os dias específicos em que tinha que usar as lamas, os dias das pausas. Essas lamas eram uma seca, mas eu fazia aquilo todos os dias, sempre que aquilo mandava. Basicamente, eu metia a lama nas pernas, envolvia as pernas e o rabo com película aderente, ficava toda enrolada, parecia um verdadeiro chouriço, toda enroladinha, e ficava ali mais ou menos uma hora e meia, e aguentava aquilo. Aquilo dava-me tanto, mas tanto calor, mas eu repetia sempre o processo. A minha esperança era realmente que reduzisse a celulite, mas... A única coisa que fazia era hidratar a pele, não resultou, Kiko. Resultou mais tarde com o treino adequado. Falando aqui um pouco aí dos cremes e desta situação dos tratamentos de estética e cosméticos, este acaba por ser um tratamento um pouco mais avançado e as pessoas às vezes acabam por ir na cantiga quando vêem determinado tipo de tratamento. Falando aqui um pouco da minha experiência em relação à massagem e falar na minha altura, eu quando fiz 17 anos eu tirei o curso de massagem, depois 2 anos depois acabei por tirar o curso de drenagem linfática. E a realidade é que na altura acabava por estar muito na voga e muitas mulheres acabavam por realizar este tipo de tratamentos na expectativa de eliminar a retenção de líquidos e a realidade é que vai auxiliar um pouco, mas não vai ter os resultados que as pessoas tanto esperam. E a realidade é que às vezes, por exemplo, neste caso da Adriana, nesta experiência em que ela passava 1 hora e meia com a máscara nas pernas, com o creme nas pernas, em que se enrolava toda, se ela tivesse passado 1 hora e meia a treinar, teria resultados visíveis, teria melhores resultados e
muitas vezes este tipo de produtos acaba por remeter a determinados tipos de desejos que leva as pessoas a adquirirem. E muitas vezes aquilo que vai dar resultado acaba por trazer algum desconforto, por exemplo, no caso do exercício físico, e muitas vezes acabamos por optar por aquilo que é mais fácil. Eu contando aqui também uma experiência engraçada, quando na casa dos meus 17 anos eu cheguei a adquirir gel que acabava por dizer que definia os abdominais. Não era o gel que definia os meus abdominais, mas sim a quantidade de exercício que eu fazia, a quantidade de tempo que passava a treinar. Também cheguei a utilizar ou a ir correr com sacos de plástico, com sacos de lixo, para suar mais. Naquela altura não existia a informação que há hoje em dia, e a realidade é que eu olho para trás e acabo-me por rir deste tipo de situações que acabei por experienciar. E como já disse aqui em outras lives, existe N coisas que eu fiz no meu passado que atualmente não voltaria a fazer. A utilização destes cremes reafirmantes, definidores do abdômen, que muitas vezes nestas idades da adolescência em que temos uma maior ou que queremos alcançar determinada imagem corporal, acabamos por olhar para, neste caso acaba por ser marketing, olhamos para o modelo acaba por ter o abdominal definido em condições que a luminosidade acaba por favorecer, acabam por estar desidratados e acabam por ter muito treino em cima. E aquilo que promete é que uma pessoa vai ficar com a barriga daquela forma se utilizar os cremes, mas a realidade é que não fica, e a realidade é que é devido ao treino. Falando aqui, ias dizer mais qualquer coisa? Ia que acrescentar que eu quando comecei a treinar eu também tinha muito hábito de usar a película. Eu metia a película aderente à volta da barriga, ia para a passadeira e tentava transpirar o máximo possível ali com a película. Eu volta e meia já tinha era comichão na barriga, mas deixava aquilo ficar, só para ver se transpirava mais um bocadinho e lá aguentava. Ficava com a pele toda vermelha, toda irritada, com o meu problema de pele, que eu tenho eczema atópico, mesmo assim aguentava aquilo só para ver se reduzia ali a gordurinha e aquelas celites que me irritavam. E por isto é que eu costumo sempre dizer, devemos de encontrar o nosso ponto de equilíbrio, e o nosso ponto de equilíbrio também está relacionado com a visão que nós temos de nós próprios, porque é aquilo que eu disse, muitas vezes este tipo de procedimentos acabam por tentar que desejarmos algo, ou seja, para nós atingirmos determinada imagem que temos desejo de atingir, e isto muitas vezes acontece e acabamos por ter expectativas irrealistas devido a não gostarmos daquilo que vemos, a não gostarmos da nossa própria imagem corporal, e a realidade é que ao atingirmos um ponto de equilíbrio, ao gostarmos mais de nós próprios, ao fazermos aquilo que tem que ser feito para melhorarmos a nossa imagem corporal, e aqui refiro-me à parte do exercício físico, refiro-me à parte da alimentação, que acaba por ser essencial para atingir este equilíbrio, e desta forma conseguimos melhorar esta relação num todo. E aquilo que falámos no fim de semana passado, a Adriana, desde que melhorou a questão da alimentação, a celulite reduziu e bastante, e não precisou de gastar mais dinheiro, nem precisou de ter mais nenhum rio. Acho que o rio secou, havia ali um rio qualquer de dinheiro que passava ali ao pé de Torres Vedras, que acabou por secar, e então deixou de adquirir este tipo de produtos. Fora de brincadeiras, este acaba por ser um assunto sério, e vamos falar aqui, perguntar, neste caso eu falei aqui um pouco da minha experiência, perguntar aqui à Adriana porque é que ela utilizava estes produtos, e para explorar um pouco mais esta questão. Porque é que eu usava os cremes? Exatamente. Eu usava os cremes, como já disse, eu não gostava de me ver com celulite, eu sempre que me olhava ao espelho via aqueles buraquinhos da celulite e detestava aquilo. Eu desde os meus 16 que detesto ver buracos. E então sempre tentei de tudo, usar 1001 coisas para apaziguar. Como eu falei anteriormente, eu usei muitas marcas de cremes para a celulite, acho que usei tudo o que há no mercado, eu devo ter experimentado pelo menos um de cada, até que achava eu que tinha encontrado o ideal, que foi aquele tal das lamas, que aquilo era uma gama enorme. Aquilo tinha as lamas,
Tinha o creme dia, tinha o creme da noite, tinha o gel reafirmante. Eu cheguei a levar o gel para a escola para meter na casa de banho, nos intervalos, porque realmente tinha que ter X de aplicações e eu punha aquelas aplicações todas que eles falavam e seguia tudo à risca. Também é verdade que quando punha os cremes na casa de banho ou em casa, eu tentava pôr sempre a luz no mínimo e assim também via o menos de celulite possível. Ok, eu achava que aquilo estava a resultar, mas afinal o que resultou foi mesmo muitos euros pela carteira afora. E foram mesmo bastantes, porque ainda foram uns 10 anos a usar cremes, mais ou menos. Sempre. O ano inteiro. Nunca fiz pausa, fui sempre variando. Cremes, ampolas, tudo. Eu acho que usei de tudo. Para as estrias, para a celulite, para a flacidez e treino, zero. É assim, devo de ser um poupador, que acabei, se foi durante esse tempo que acabaste por usar os cremes, então foi coincidir mais ou menos com a altura que nos conhecemos, que deixaste de usar. Eu deixei de usar quando começaste a acompanhar. Pronto. Porque simplesmente ela falava-me desse tipo de produtos e eu torcia o nariz, fazia o pino, mandava 3 mortais e dizia que aquilo não servia para nada e ela ficou espantada com os 3 mortais e pensou, bem, se calhar aquilo não resulta mesmo nada e vou deixar de utilizar e vou aproveitar para poupar dinheiro. Não, mas fora aqui as brincadeiras, é real que muitas mulheres acabam por utilizar. Eu realizei ontem as sondagens e as sondagens serviram para isto mesmo, para preparar aqui um pouco a live, para perceber aí desse lado quem acaba por desperdiçar dinheiro neste tipo de produtos. Aqui o Kiko falou da questão do efeito de placebo e eu vou aproveitar e falar aqui um bocadinho dos suplementos que muitas vezes podem dar esse tipo de efeitos, mas também existe um efeito adverso, que é o que muitas vezes as pessoas quando estão a tomar determinado tipo de suplementos para emagrecer, por norma também acabam por entrar em dietas e é isso que acaba por fazer emagrecer, acabam por estar em déficit calórico. No entanto, quando estão a tomar o suplemento, muitas vezes acabam por fugir à dieta e a desculpa ou vão se agarrar ao fato de estarem a tomar suplemento X, Y ou Z. Um exemplo muito simples que já ouvi é de pessoas. Basta ir a uma pastelaria, não atualmente, mas antes do Covid, íamos a alguma pastelaria e conseguíamos ouvir este tipo de comentários. A pessoa estava a comer um bolo e dizia que não fazia mal porque ela estava a tomar L-carnitina e que depois ia treinar. Ou então não fazia mal porque ela estava a tomar CLA que ajuda a secar e que ela ia emagrecer. E a realidade é que todo este tipo de suplementos que promove a perda de gordura, só os estudos em que foram realizados só promoveram resultados quando as pessoas estavam em déficit calórico. E isto porquê? Porque é o déficit calórico que vai levar à redução de gordura e não os suplementos em si. E falando aqui também um pouco de chás, tinhas aqui uma história engraçada para contar, fala-nos aí um bocadinho dos chás. Eu acho que de chás também experimentei um bocadinho de tudo. Eu andava sempre na internet a pesquisar o que é que realmente, que chás é que realmente faziam ou não efeito para a celulite. Então quando ia ao supermercado ou uma herbanária tentava sempre comprar esses chás. Eu devo ter experimentado um bocadinho de tudo a nível de chás para a celulite. E devo dizer que nunca gostei do sabor nenhum, mas obrigava-me a beber, só para conseguir combater ali aquela pele casca de laranja. Aquela história que eu te contei no dia, que realmente foi aquela que mais me marcou, foi... Andava na universidade, já fui há uns aninhos, e fui lá ao supermercado lá, e na prateleira vi lá um chá que aquilo dizia pele casca de laranja. E eu pensei, bem, vou experimentar este chá que eu este nunca vi e é capaz de resultar. Tirei uma caixa, olhei para a prateleira, ainda haviam mais 2, ou seja, a prateleira só tinha 3 caixas de chá e eu decidi rapinar as 3 caixas, ou seja, eu comprei as 3 caixas de chá, cheguei a casa, naquela noite eu sei que bebi, não estou certa se foram 2, se foram 3 saquetas de chá, mas sei que bebi muito chá, detestei aquele sabor, era horrível, eu bebi um golo de chá e a seguir bebi um golo de água normal. Passei a noite na casa de banho porque fiquei com a bexiga cheia,
E no dia seguinte o que aconteceu foi que basicamente não consegui ir à universidade porque passei o dia na casa de banho, com a barriga às voltas, o intestino todo trocado e não dava mesmo para sair de casa sequer porque tinha que ter uma retrete por perto. Foi mesmo assim uma coisa horrível. Quando falei em conversa depois com uma amiga, na altura falei com ela, ela achou tudo muito estranho, aquela reação que eu tinha tido. Falei de tudo o que tinha comido e bebido e ela virou-se para mim e disse: traz uma caixa de chá que eu quero ver o que é que andaste a beber. Assim que ela começou a ler os ingredientes, basicamente aquilo era... Todas as plantas que lá estavam eram laxantes, ou seja, o resultado foi manhã na casa de banho. E Mas- tarde, não? E à tarde, por acaso, não consegui ir à universidade. Vá lá. Mas continuei a beber chá mesmo. Só uma saqueta, mas bebia de longe em longe. Eu bebi as 3 caixas na mesma. E aposto que o chá teve o efeito pretendido. Devia de prometer a perda de peso e ela deve ter perdido 2 quilos num dia. Que Numa foi manhã. Numa manhã que não aquilo que ela queria, como é óbvio. Mas a realidade é que diversos chás acabam por ter este tipo de efeito laxante, principalmente chás que prometem a questão de eliminar a retenção de líquidos, de eliminar a celulite, de eliminar gordura, acaba por ter este efeito. E a realidade é que se mantiverem a ingestão de gorduras saturadas elevada, a celulite vai continuar lá, a gordura vai continuar lá e aquela pele, como vocês lhe chamam, de casca de laranja, vai continuar lá. Aqui a mudança tem de ser a nível da alimentação e não a nível de introduzirmos determinado tipo de produto para tentarmos ou para promover esse tipo de resultados. Aqui o Kiko estava a dizer que não são os bolos, nem os salgados, nem os doces que fazem engordar ou que não fazem mal, mas a questão é que determinados alimentos, e aqui esses acabam por estar incluídos, alimentos que são ricos em gorduras saturadas, que são ricos em açúcares simples e que são ricos em sódio, vão promover uma maior ingestão do mesmo alimento. E o que é que isto vai promover? Uma maior ingestão calórica, e com isto pode extrapolar aquilo que é o déficit calórico, a nossa ingestão energética, e acabamos por não estar em déficit calórico e não vamos perder peso. E é por isso que quando tu abres aquele chocolate, tu tens que comer a tablete de chocolate até ao fim. É por isso que quando tu abres aquele pacote de batata frita e comes uma, vais acabar por comer o pacote até ao fim. E é devido a estas condições que estes alimentos acabam ali por enganar os nossos mecanismos da saciedade e acabamos por extrapolar o consumo deste tipo de alimentos. Falando agora aqui um bocadinho também de suplementos, que já falei um pouco, mas fala-nos da tua experiência, que suplementos é que já tomaste, o que é que já fizeste? Antes de responder isso, vou dizer que na altura dos chás, na minha fase de chás, eu sempre que comia ali um bocadinho mais fora da linha, ou sempre comia mais chocolate, porque eu sempre fui muito gulosa, eu basicamente comia um chocolate e a seguir ia beber uma caneca de chá, que era para tentar minimizar o estrago, vá. Na minha cabeça isso fazia todo o sentido, e se bebesse aquele chá, pronto, já não ia fazer mal o chocolatinho. E aproveitando aqui este tipo de comentário, que foi aquilo que eu também referi há pouco, da questão de comerem o bolo e dizerem que a seguir iam tomar a L-carnitina e iam treinar, e aqui acaba por ser um pouco isso, o facto de nós sabermos que estamos a tomar determinada coisa que, apesar de não fazer nada, acaba por ser uma desculpa para descuidarmos e extrapolarmos na ingestão de determinado alimento, que acabamos por não conseguir controlar o seu consumo. E às vezes o não controle do consumo sobre determinado alimento é quando isto acontece muito, quando temos uma dieta que está mal estruturada e que não fornecemos nem os nutrientes necessários para promoverem benefícios a nível do nosso metabolismo energético, que não promovem a saciedade e que muitas vezes até acaba por colocar-nos em situação que vamos ter mais fome e vamos nos sentir menos saciados. Não é normal que pessoas que acabem por recorrer mais ao consumo de comida processada, que tendem a ter uma maior ingestão calórica e também uma maior ingestão a nível de
quantidade de alimento, porque muitas vezes a falta de estrutura na dieta, ou seja, a falta do equilíbrio, não fornecermos os nutrientes necessários para mantermos a saciedade, vai acabar por criar desequilíbrios e com isto acabamos por consumir mais que aquilo que na realidade necessitamos e nem vamos ter prazer em consumir aquilo que estamos a consumir. Muitas vezes as pessoas acabam por dar determinadas desculpas que não se conseguem controlar, acabam por, às vezes até para se protegerem elas próprias, acabam-se por refugiar a nível da comida, acabam por criar uma relação negativa com a mesma, acabam por gerar determinadas frustrações que vai ser maléfico para a relação com a mesma, e aquilo que vai acontecer é que este tipo de pessoas acaba por viver em ciclos de frustração, não frustração, frustração, não frustração, porque aquilo que elas fazem é restringirem demasiado até ao dia que não conseguem restringir e vão acabar por extrapolar no consumo de determinado tipo de alimento e depois vão se sentir culpadas porque não conseguiram resistir, vão ficar frustradas e assim acabam por gerar este tipo de sentimentos. E se tivessem uma dieta estruturada, se ingerissem aquilo que deveriam de ingerir, isto já não iria acontecer. Falando então aqui agora um pouco dos suplementos, conta-nos aí. Sim, também já experimentei suplementos, claro. Eu quando comecei a treinar, como falei no fim de semana passado, na outra live, comecei com as aulas de grupo. E quando comecei com as aulas de grupo, foi que ao final de 2, 3 meses, comecei também a tomar CLA, L-carnitina, tomei em cápsula, tomei em... como é que se chama aquilo? Ampolas. Ampolas, tomei N coisas. Antes dos treinos, basicamente tomava a minha ampola ou a minha cápsula e lá ia eu para o treino. Claro que eu ia perder peso e ia tonificar, porque aquilo eram aulas de grupo e basicamente a pessoa farta-se de transpirar. Eu fazia sempre umas 3 ou 4, eu passava imenso tempo no ginásio. Eu cheguei a fazia aulas, eu fazia, ou seja, aquilo tinha um horário, eu começava a fazer umas 2 aulas, depois fazia uma pausa de meia hora porque não gostava tanto da aula e depois voltava a fazer mais aulas. É óbvio que a pessoa vai transpirar e claro que vai trabalhar o corpo, se a pessoa se está a mexer, lógico. Mas pronto, eu achava que ao tomar L-carnitina e CLA e essas coisas todas, que aquilo ia apressar os resultados e pronto, apressou o dinheiro voou todo pela carteira, resultou muito bem. É verdade, falando aqui um pouco também do CLA e da L-carnitina, também na minha adolescência cheguei a tomar L-carnitina, também não serviu de nada, porque é a tal situação, se nós quisermos perder gordura, se nós quisermos definir, temos que estar em déficit calórico, devemos de ter uma boa ingestão de proteína, como já disse várias vezes, se nós estamos numa fase em que estamos em déficit calórico, estamos a gastar mais energia que aquela que estamos a consumir, devemos de aumentar o consumo de proteína. Atenção, não é um consumo exagerado, mas deve ser mais alto de quando não estamos em déficit calórico, porque quando estamos em déficit calórico, uma parte da proteína vai para o nosso metabolismo energético e vamos ter também maiores níveis de catabolismo, e para mantermos a massa muscular é importante termos a quantidade de proteína adequada. Isto também está relacionado com os nossos níveis hormonais. Quando nós estamos em déficit calórico, acabamos por produzir ou ter menos pulsos de insulina, acabamos por ter maiores níveis de cortisol, e isto também acaba por favorecer aquilo que é a produção da glicose através dos outros substratos energéticos, ou seja, através da gordura e das proteínas, através da neoglucogênese. E aqui, falando na questão dos suplementos, a realidade é que poucos são os suplementos que cumprem aquilo que prometem. Falar aqui um pouco dos termogénicos, e há 1001 termogénicos, há também depois 1001, por exemplo, de Puralinas, que também acaba por ser uma marca bastante conhecida e também devido ao marketing que acabam por fazer, e este determinado tipo de suplementos que prometem acelerar o metabolismo, em que, principalmente o caso dos termogénicos, e eles não vão acelerar nada. O impacto que eles vão ter a nível do metabolismo ronda as 50 calorias, que acaba por ser praticamente nada, e aquilo que podem trazer de prejuízo
é bastante maior do que os benefícios que vão trazer. Muitos deles acabam também por suprimir um pouco o apetite e faz com que as pessoas comam menos e então, ao comerem menos, acabam por estar em déficit calórico. E muitos deles acabam por ter quantidades elevadas de cafeína e as pessoas podem começar a desenvolver problemas cardíacos, podem ter dificuldades em adormecer e pode também piorar a qualidade do sono e, como estou sempre a dizer, a qualidade do sono é essencial para nós conseguirmos perder peso. Dormir as horas suficientes e ter o sono descansado é essencial também para quando estamos em déficit calórico conseguimos manter a massa muscular e mesmo o rendimento e a performance a nível dos treinos. Por isso, o meu conselho para vocês que estão aí desse lado é não gastem dinheiro neste tipo de produtos que não vale a pena e posso-vos garantir que muitas pessoas que estão aí acabam por gastar mais dinheiro em produtos do que num acompanhamento adequado. E muitas vezes o dinheiro que acabam por gastar já não o vão recuperar, a aprendizagem que retiram do uso desse tipo de produtos também é zero e acabam por não mudar nada naquilo que é a vossa vida. E às vezes aquilo que o acompanhamento pode favorecer é a mudança de hábitos que vocês têm, é ajudar a estruturar hábitos mais saudáveis e consistentes para a mudança que vocês desejam alcançar. E falando aqui em suplementos, aquilo que eu recomendo sempre para quem acha que tem determinada carência de determinada vitamina, por exemplo, muitas vezes as pessoas acabam por tomar multivitamínicos sem necessidade nenhuma porque acham que têm carência de determinada vitamina. Aquilo que eu recomendo é façam análises, principalmente os níveis de vitamina D acaba por ser uma vitamina bastante importante e que é uma das vitaminas que acaba por haver uma maior carência, principalmente no período de inverno em que há uma menor exposição ao sol. Outro suplemento que pode ser benéfico para quem não come peixe ou não tem o hábito de comer peixe acaba por ser o ômega 3. No entanto, se estruturarmos uma alimentação equilibrada, se introduzirmos os peixes gordos, se diminuirmos a ingestão das gorduras saturadas, nós já vamos ter uma melhoria no nosso perfil lipídico, vamos ter uma melhoria no nosso sistema cardiovascular. Por isso, também de nada adianta nós estarmos a fazer suplementação de ômega 3 se depois vamos comer bacon, queijo e carne de porco ou cozinharmos sempre com banha de porco. Este é apenas um exemplo. E depois, se nós queremos aumentar a performance do treino, e principalmente para quem treina pesado, para quem treina com carga, a creatina acaba por ser um suplemento bastante útil e a beta-alanina também. São os únicos dois suplementos que demonstram eficácia e que há uma grande evidência científica para a utilização dos mesmos, que promovem a sua segurança na sua utilização e que têm resultados. No entanto, as pessoas não acham que só por tomarem estes dois suplementos que vão conseguir agachar com 200 kg, porque isto também não é real. Para nós conseguirmos agachar com esse peso temos que ter anos de treino, anos de prática e temos que ter uma periodização a nível do treino da forma correta, falando aqui da estrutura do mesmo, da progressão do mesmo e as fases em que acabamos por treinar mais a força e fases que acabamos por fazer mais trabalho acessório e desenvolvimento de massa muscular. Por isso, isto tudo, ou este conhecimento todo, vocês podem ter sempre acesso no sentido em quando têm determinado acompanhamento, atenção, se o acompanhamento for de qualidade, e de certeza que vocês vão gastar menos dinheiro com o acompanhamento do que com suplementos, com cremes, com produtos a nível estético. E por isso é que eu digo muitas vezes que o acompanhamento acaba por poupar dinheiro e não gastarmos dinheiro, e este acaba por ser um dos fatores. Queres acrescentar alguma coisa? Não, basicamente é isso que tu disseste aqui, a questão dos suplementos, quer dos chás, quer dos cremes, e isto acaba por ser tudo
Ou seja, isto é tudo de fácil acesso. A pessoa vai a um supermercado e tem na prateleira, mesmo em frente aos olhos, acaba por ter chás que diz elimina a barriga, elimina a celulite. Ou seja, isso são tudo estratégias de venda. A pessoa está a caminhar e conforme vai caminhando vai vendo toda essa publicidade. E ao fim de algum tempo, se a pessoa tem problemas com celulites e gorduras, a pessoa vai sempre vai se sentir tentada a comprar e acaba por levar, sem dúvida alguma. E como os preços também, geralmente, de chás nunca são assim muito caros, a pessoa vai levando, leva numa semana, na semana a seguir volta a comprar e por aí adiante. Isto começa depois por ser um ciclo. E os cremes é a mesma coisa. Eu comecei pelos mais baratinhos. Aquilo, como eu via que aquilo realmente não fazia grande coisa, cheguei a gastar. Então, aquelas lamas que eu usava, aquilo custava perto de 100 euros o boião. Dava por muito tempo, é verdade, mas eram super caras. E eu nem sequer podia usar aquilo e usava, mas pronto, não interessa. Já passou. Faz tudo parte de uma aprendizagem e é como já foi dito, as pessoas às vezes têm que passar por estas coisas e por estas experiências, por estas tentativas, erros, e foi só depois de ter experimentado tudo, 1001 coisas, é que eu decidi ter acompanhamento. Ter acompanhamento foi mesmo em último. E pronto, se eu tivesse começado logo pelo acompanhamento, se calhar agora já não tinha mesmo nada. E se calhar tinhas papado mais dinheiro. Sem dúvida. E também depende, porque também há acompanhamentos que promovem a utilização de suplementos que muitas vezes acabam por ser excessivo e acabam também por gastar demasiado dinheiro na questão da suplementação. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar nos comentários. Quem acompanhou aqui a live toda, ou praticamente a live toda, se tiverem alguma curiosidade sobre determinado suplemento, se ouviram determinada informação de determinado suplemento ou de determinado produto, se quiserem colocar nos comentários, estão à vontade. Se quiserem partilhar alguma experiência, também estão à vontade. Como disse, nós estamos aqui, acabamos por estar aqui como um livro aberto a falar das nossas experiências, a falar de coisas que nós não nos orgulhamos, como é óbvio, que acabamos por falar sobre elas e que muitas vezes acabamos por simplesmente brincar com elas. Isto porque nós acabamos por ser um casal divertido, eu principalmente acabo por fazer muitas piadas e brincar com N temas, e este também acaba por ser um deles. E a realidade é que nós também já experimentámos, já utilizámos determinado tipo de suplementos ou determinado tipo de estratégias a achar que estávamos a fazer correto, e a realidade é que não estávamos a fazer correto e que não era aquilo que nós precisávamos e aquilo que nós precisamos e vocês precisam. É o treino correto, é a alimentação correta, é encontrarem uma rotina em que consigam manter este equilíbrio, tanto a nível do treino e da alimentação, e que consigam fazer ou promover para o resto da vida. E é aquilo que eu costumo dizer: há determinados períodos da nossa vida que nós temos mais tempo ou mais disponibilidade para treinar, e há momentos da vida em que temos menos tempo. E aquilo que nós temos que saber fazer é adequar sempre aquilo que temos que fazer à nossa rotina. Porque é aquilo que eu costumo dizer: muitas vezes não há apenas um caminho, há vários caminhos, há várias formas de fazer as coisas, e nós, de acordo com o contexto, poderemos fazer as coisas de uma forma. Se o contexto for outro, vamos fazer as coisas de outra forma, e se estivermos noutro contexto, vamos fazer as coisas de outra forma. A realidade é que se nós fizermos as coisas da forma correta, nós vamos ter resultados. Se vamos atingir os resultados que pretendemos, também temos que ter em consideração que tipo de resultados é que pretendemos atingir. E isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas acabam por ter expectativas que são irrealistas, e por isso é que muitas vezes acabam por serem seduzidas por determinado tipo de produto, porque acham que é aquilo que falta, que é aquilo que têm que fazer para atingir determinada forma que gostariam de atingir. E às vezes essa determinada forma não é possível, e muitas vezes acabamos por ser iludidos por determinados modelos que acabam por promover esse tipo de produtos,
e achamos que ao tomarmos o produto vamos ser igual àquele modelo, ou que se ao tomarmos determinado produto vamos aproximar-nos da realidade daquele modelo, e é aquilo que eu costumo dizer, nós devemos sim ter ou inspirar-nos em outras pessoas, mas no seu comportamento, ou seja, inspirar-nos naquilo que elas fazem, porque cada corpo é um corpo, cada corpo tem um potencial diferente, cada corpo vai ter um resultado diferente com aquilo que é o treino. E nós temos ou deveremos querer a nossa melhor versão, ou seja, nós conseguirmos atingir a nossa melhor forma e não estarmos preocupados em parecer igual ao outro, porque nós nunca vamos ficar igual ao outro, mas devemos sim perceber, ok, aquela pessoa treina 6 vezes por semana, aquela pessoa tem determinada rotina, aquela pessoa faz as coisas e tem a força de vontade e tem a disciplina para fazer isso. E como é que ela faz isso? Como é que ela desenvolveu isso? E aí sim nós devemos de espelhar e ter esse tipo de motivação. Agora, esperar que ao fazermos as coisas igual a outra pessoa que vamos ter os mesmos resultados ou que vamos ficar iguais, isso não vai acontecer, e por isso é que é importante esta questão das expectativas. É preciso terem expectativas realistas, no entanto, também não devemos nem estar neste extremo, nem estar no outro extremo oposto, que hoje em dia fala-se muito na questão da aceitação corporal, e muitas pessoas que acabam por promover esta filosofia da aceitação corporal acabam por ter maus hábitos, seja maus hábitos diários, seja a nível da alimentação, seja a nível do exercício. E nós estarmos a promover este tipo de filosofia, a dizer que nós devemos nos aceitarmos a nós próprios e, no entanto, não fazermos nada para melhorarmos aquilo que somos, para mim é apenas uma ilusão. Mas isto acaba por ser a minha opinião, atenção, e porque aquilo que eu acho é que nós devemos sim trabalhar, devemos sim de fazer as coisas indicadas para atingirmos a nossa melhor versão e não a versão dos outros. E isto é como eu disse, existem diferenças a nível dos corpos, seja a nível genético do potencial, por exemplo, de massa muscular que possam construir, mesmo a nível da estrutura óssea que vai modificar depois a estética a nível visual, e depois é a tal questão, nós nunca vamos ser iguais ou nunca vamos corresponder com determinada imagem corporal se as expectativas forem irrealistas. No entanto, também não devemos de achar que não conseguimos atingir determinada imagem corporal se as nossas expectativas forem realistas nesta situação, só porque devemos de aceitar a nós próprios e dizer ou acharmos que não somos capazes, que somos as ovelhas negras, que somos consequência do nosso contexto, que somos ou que temos ou acabamos por ter um ego para defender e arranjamos 1001 desculpas. Por isso, temos estes dois lados ou estes dois extremos e nós devemos sim encontrar aquele equilíbrio, estarmos no meio, termos as expectativas realistas, trabalharmos para atingir determinada imagem corporal com que nos sentimos bem e que somos felizes com ela. E só assim é que nós vamos conseguir atingir esse equilíbrio. Queres dizer alguma coisa? Acho que ninguém fez questões. Se alguém quiser fazer alguma questão... Estava aqui a ver, não? Se quiseres dizer alguma coisa. Aí a Maria, o Vitor... Não, basicamente é isso que tu falaste. Ninguém é igual a ninguém e nós temos que... Aquilo que realmente temos que fazer é tentar encontrar a nossa melhor versão e fazer o melhor por nós mesmos e deixarmos de ser enganados, não é? Porque todo o marketing que é feito à volta dos produtos que supostamente emagrecem é mesmo, lá está, é marketing. E a maior parte dos modelos até são todos tratados em Photoshop. Aquilo é tudo Photoshop e nós na vida real não levamos Photoshop. Não é? Nós quando olhamos uns para os outros não metemos a lente do Photoshop e fica tudo perfeito. Não, aquilo que nós temos que fazer é continuar a trabalhar na nossa melhor versão e melhorarmos sempre de dia após dia, ano após ano, e isto é tudo, é um ciclo, isto é algo que não é de um dia para o outro,
uma pessoa não se vai deitar de uma forma e acorda de outra, não é assim. Isto é uma coisa que leva tempo e requer muita consciência, sem dúvida alguma, e persistência, claro. A pessoa não pode desistir, tem que aprender a lutar, vai haver sempre altos e baixos, mas faz parte do caminho. Se o caminho fosse todo direito, sem curvas, era tudo muito fácil, não é? E então é isso que tu falaste. Exatamente. Se ninguém tiver questões, vamos dar por encerrada a live. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado da live. Espero que tirem aqui a lição, que aprendam com as nossas experiências e que deixem de gastar dinheiro desnecessário e aprendam a gastar o dinheiro naquilo que acaba por ser essencial e que possa promover efeitos positivos em vocês. Obrigado por terem assistido e até à próxima live.